Graça e paz, irmãos. Estamos alegres, né? De estarmos na casa do Senhor, adorando, benzendo. Confesso aos irmãos que poderia já ir embora para casa, né? Que as palavras que foram faladas, ministradas, os louvores entoados, já alegrou o nosso coração, a nossa alma. Porque em todo tempo o Senhor fala, né? No nosso dia a dia, em pequenos gestos, em pequenas situações. Coisas tão singelas, a gente vê o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida, né? Desde já parabenizar ali todas as mamães, que Deus abençoe. A gente escuta falar, né? O Dia das Mães é todo dia, né? Sempre nesses dias a gente ouve muito isso, né? E é verdade, né? Se nós formos ver pela palavra do Senhor, honra o teu pai e sua mãe, né? Para que prolongue aí os seus dias sobre a terra. E o mais interessante, quando a Bíblia fala para honrar pai e mãe, é que a Bíblia não dá aquela receitinha, honre seu pai e a sua mãe se eles forem bons. Isso, não, ele só dá a ordem, viu? Então, independente se eles foram bons ou não, honre, é um princípio, né? Então, não é por aquilo que eles fizeram, mas é por aquilo que eu hoje conheço. Então, é bem diferente, né? O fato de conhecermos a Jesus, de conhecermos a sua palavra, nos faz com que nós honramos a Ele, né? E não por aquele que Ele nos deram, mas por aquilo que eles são na nossa vida, né? Sempre falo isso para os meus filhos. A mãe te ama não porque pelo que vocês fazem, mas por quem vocês são. Meus filhos, na verdade. Quero compartilhar uma pequena reflexão com os irmãos. Uma história muito conhecida, né? Que hoje quero falar de uma mulher, como tantas mulheres daqui da Bíblia, né? Mas quero falar um pouquinho sobre Ana. Quem já não ouviu falar sobre Ana, né? Eu acredito que é uma das histórias também mais ministradas, né, sobre a perseverança, a oração, a dedicação de Ana em um propósito. E eu queria falar um pouquinho hoje, bem resumindo, sobre oração, perseverança, fé e entrega. Eu acho que foram, assim, 4 requisitos da vida de Ana, e que pode ser requisitos na nossa vida também, porque a palavra de Deus ela é deixada para nós como um manual, para vermos as histórias bíblicas, para vermos o ensinamento de Jesus, e trazer como exemplo, como direcionamento para a nossa vida. Lá no livro de 1 Samuel, não vou ler tudo, é bastante extenso, né? Eu acredito que os irmãos conhecem bastante a história. Vou ler apenas aqui o versículo 10, e depois a gente vai decorrendo alguns versículos, para estarmos falando sobre essa história. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, nós vemos uma história que todos os irmãos conhecem da vida de Eucana, Ana e Penina, um trio na realidade, né? Aonde nós conhecemos a história, onde Penina podia ter filhos e Ana era estéril. E que nós formos ver a história, Eucana só se casou com Penina porque Ana era estéril. E pelo fato dela ser estéril, ela poderia trazer para sua casa uma nova esposa. E ela sendo estéril, Eucana querendo filhos, trouxe para sua vida uma nova mulher, uma nova esposa. E a Bíblia fala que ela era uma rival, que a irritava excessivamente. Quando se fala excessivamente, é todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, mas eu acredito que todos os dias Ana era perturbada pelo som, né? Acredito ali, constante, e que a fazia lembrar da sua esterilidade. E eu acredito que pior do que você ser estéril, é ter alguém te lembrando constantemente que você é estéril, né? Porque o fato de você estar num problema, numa adversidade, né? Nós passamos por isso, mas difícil mesmo é quando você entra num processo e tem alguém ali todo dia, a todo momento, te lembrando, te fazendo machucar a sua ferida. E eu acredito que esse é um processo do próprio diabo na nossa vida. Quando nós entramos num processo de Deus, porque todo o processo da nossa vida, eu acredito que é um processo direcionado por Deus, mas Ele faz questão de nos lembrarmos todos os dias. Por que você está aí? Você não é filho de Deus? Você não... A Bíblia não relata, mas eu acredito que Ana tinha esses questionamentos, porque a Bíblia fala que todos os anos ela subia até Siló para prestar sacrifícios de honra, de adoração ao Senhor. E a Bíblia também relata na história que durante 9 anos, porque acredito eu que quando ele teve ali Ana por embriagada, que foi o ano da decisão na vida de Ana,
A história nos fala que durante 10 anos, se uma mulher não desse filhos, ela poderia ser devolvida novamente à casa dos seus pais. E ali já era o 9º ano, o ano da decisão. Mas nós vemos nessa história uma mulher que orava por um propósito. E nós, como mãe, temos não um propósito, mas vários propósitos diante de Deus pela vida dos nossos filhos. E propósitos que são desafiadores, porque propósitos e desejos que nós queremos, que nós não conseguimos sozinhos. Nós não conseguiremos sozinhas. Porque a gente escuta muito dizer, como que eu vou dar aquilo que eu não recebi? Como que eu vou oferecer aquilo que eu não aprendi? E hoje eu aprendi que existe só um caminho, que você consegue dar o que você não recebeu, através do Espírito Santo de Deus e a sua palavra. Porque eu não tive pai presente, não tive mãe presente, tudo. E hoje, quando eu ministro aos amigos ou aos familiares, até mesmo em casa, eu falo e conto a narrativa para os meus filhos, falando que o amor imenso que eu consigo demonstrar para eles não vem de mim, vem de Deus. O amor imenso que eu consigo transpassar para eles não vem de mim, vem do Espírito Santo. Porque eu, na minha analogia, ou na minha trajetória, na minha história, não conseguiria fazer isso. Porque muitas das vezes, tem uma historinha muito interessante, eu não sei se os irmãos já ouviram, né, que o meu esposo contou algumas vezes, e eu vou compartilhar com os irmãos, que é uma história, fato real, mas muito interessante. Em uma família existia 2 filhos, né, e o que tinha um pai alcoólatra, bebia muito, aquela família autodestrutiva, e esses filhos cresceram. Um se tornou um grande médico e dono de uma casa de recuperação de alcoólatras. Outro se tornou alcoólatra igual o pai, né, e houve ali uma entrevista na vida daqueles 2 homens. E quando ali a moça veio entrevistar aquele que tinha se tornado alcoólatra, né, falou assim, mas por que você se tornou alcoólatra? Por causa do meu pai bebia, né, meu pai tal, eu se tornei alcoólatra igual ele. Aí chegaram para entrevistar o outro, que se tornou um médico reconhecido, tal. O que te impulsionou a se tornar um médico reconhecido? Meu pai. Meu pai foi aquele que me impulsionou a se tornar um médico reconhecido. Porque eu vi o sofrimento da minha mãe, o sofrimento da minha casa, e eu coloquei na minha mente que quando eu crescer, eu vou ser um médico e vou cuidar dessas pessoas, porque uma pessoa que tem esse vício é autodestrutivo. Aí nós entramos aí na nossa perseverança e na nossa fé. Aí a gente vai ver várias passagens bíblicas, enquanto aqueles 12 espias foram até ver a terra prometida, enquanto 10 olharam e falaram, tem gigantes, não dá. 2 só olhou e falou, não, tem gigante, mas dá, porque foi a terra que o Senhor prometeu para nós. E eu acredito que essa mesma visão que estava com Josué e Caleb, quando eles vieram da terra lá e observaram que tinha gigantes, era a mesma visão de Ana. Porque ela falava, eu sou estéril. Mas não tinha um ano que ela deixava de subir a terra de Siló, para prestar sacrifícios ao Senhor. E no último ano, que era o ano da decisão mesmo, ela falou, bom, se esse ano eu não gerar filhos, eu posso ser devolvida à casa dos meus pais. E foi justamente nesse ano, que quando ela estava ali orando, se debruçando, ali com a amargura de alma, que a Bíblia fala, chorando abundantemente, que foi quando Elias a teve por embriagada. E ela falou, meu Senhor, não tenha a tua serva por embriagada. Eu estou angustiada e atribulada de espírito. Mas houve uma fé tão grande no coração dela, porque a Bíblia vai dizer, no capítulo 16, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Aí ele diz, então, lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E olha que interessante, olha a fé. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho. Quer dizer, a mulher Ana se foi. Depois desta palavra de Eli, ela se levantou, se foi, comeu, bebeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aleluia. Ela saiu daquele lugar, naquele ano, com a certeza da resposta das suas orações.
com a perseverança que ela teve todos esses anos, ela saiu de lá com uma palavra, e esta palavra a fez que tirou o seu semblante triste. E eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus: nenhum trabalho nosso é vão no Senhor. Quando nos esforçamos para educar os nossos filhos, quando nos esforçamos para servir ao Senhor com mais integridade, com mais entrega, nenhum do nosso trabalho vai ser jogado ao vento, mas Deus sempre nos recompensará. Não porque é uma troca, não existe troca com Deus, mas é porque é uma plantação, uma semeadura. A gente semeia. Se estamos semeando os frutos bons, nós colheremos frutos bons. Algo que muitas das vezes as pessoas não entendem, que eu deparei com muitas pessoas já assim, que tem aquela visão que Deus é o gênio da lâmpada, que eu vou aceitar Jesus hoje e prim, amanhã todos os meus problemas estarão resolvidos. Mas existe uma lei da semeadura. A Bíblia fala, ó, de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Eu posso aceitar a Jesus hoje e trocar as minhas sementes, mas os frutos daquilo que eu já semeei, eu irei colher. Os frutos daquilo que eu já semeei, não tem como escapar da colheita. Eu sei que a partir de agora, as sementes que estamos selecionando, pode demorar um tempo, mas serão uma colheita gloriosa. Quando o problema não é estar lançando sementes erradas, o problema é não vermos que as sementes são erradas. Porque quando nós abrimos a nossa visão e conseguimos enxergar que nós estamos lançando sementes erradas, no solo errado, no tempo errado, e mudamos a nossa semente, nós vamos começar a ter colheitas boas. E Ana, ela lançava uma semente ali, de perseverança, de oração e ao mesmo tempo de fé. Porque nessa situação, irmão, tem que ter todos esses requisitos. Tem que orar. Só orar também, não, se você não perseverar em oração, porque foram 9 anos orando, né, por um propósito. E tem que ter fé. Porque se você orar, não perseverar e não tiver fé, como que nós vamos receber? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter todos esses requisitos em todas as áreas da nossa vida para poder conseguirmos caminhar. E eu acho tão lindo que mais do que todos esses requisitos que Ana teve, eu falo porque a gente é mãe, ela fez uma entrega. Ela entregou Samuel diante do templo e deixou lá no altar do Senhor. Essa mulher, eu tiro o chapéu, viu? Mulher de Deus. Porque você vai orar 9 anos por um filho sendo estéril, irritado, sendo irritada todos os dias. E quando seu filho nascer, você falar para o seu marido, não, fale lá, que assim que eu desmamar o menino, eu vou lá e entrego e deixo no templo. Porque foi esse o propósito que eu fiz com o Senhor. Mas o propósito nosso com o Senhor, ele é tão maravilhoso, que no capítulo 2, a Bíblia fala assim: o Senhor, deixa eu achar aqui o versículo que eu queria aqui. Os que antes eram fartos, hoje se alugam de pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Aí falando de Ana, até a estéril teve 7 filhos. Aleluia. De uma mulher que era estéril, que não podia ter filhos, agora tem 7 filhos. Aleluia. Através da sua oração, através da sua perseverança, da sua fé e da sua entrega, o Senhor concedeu a ela vitória, que não foi do dia para a noite, foi um processo, foi uma perseverança, foi oração, foi humilhação. Às vezes nós não queremos passar por humilhações, mas faz parte do processo. Uma da melhor maneira de nós dominar o nosso ego é através da humilhação. A melhor maneira nós conseguimos dominar, ter equilíbrio do nosso ego é através da humilhação. Quantas das vezes, anos atrás, eu dobrava o joelho e chorava, Senhor, não aguento mais ser tão humilhado, e não sei o que, e tantas situações que passávamos, mas a humilhação é tão bom, porque faz a gente ter uma humildade interna e não externa, porque a humildade, ela não está no tanto de dinheiro que a gente tem, não está na nossa, não está nada, nenhum desse patamar. A humildade, ela é interna, ela transborda, é igual a presença do Espírito Santo, recalcado, sacudido, transbordante, mas é algo interno que transborda por externo. Antes a gente tinha essa visão distorcida, né?
aquela pessoa que não tem bens financeiros ou tanta coisa. É simples, é humilde, mas não é assim que funciona. Depois que você vai tendo um amadurecimento, você vê que não é isso. Então a humilhação no processo faz parte para o nosso crescimento. Porque uma vez eu ministrei aqui sobre a história de José. Eu falei que o que mais me encantava na história não era o fato de José ter chegado a ser governador do Egito, mas era o fato de como ele chegou transformado internamente. Porque quando ele se deparou com seus irmãos, que ele poderia fazer o que quisesse com eles, ele virou para os seus irmãos e falou: não foi você, dá calma, quieta o coração, não foi vocês que fizeram nada, mas foi o Senhor que me enviou adiante de vocês, aleluia. Então, quando passamos por humilhações ou por situações, é Deus moldando o nosso caráter, é Deus moldando a nós por dentro, a nossa personalidade. Porque a nossa personalidade não é fácil. A nossa personalidade, nós temos a nossa natureza pecaminosa. Essa luta constante entre a carne e o espírito, e que nos faz estar em desequilíbrio muitas das vezes. E eu falo, irmãos, porque quantas das vezes eu vejo essa mulher aqui com tanta perseverança, e às vezes nós nos deparamos com pessoas que falam para a gente: nossa, seus filhos são uma bênção, ou sua família é uma bênção. E aí a gente se depara e fala: meu Deus, o Senhor sabe, se não fosse a tua misericórdia e a tua graça, nós não tínhamos chegado até aqui. A gente não consegue verbalizar e falar: não, é porque eu sei fazer, sabe nada. Nós não sabemos fazer. Nós somos ensinados todos os dias a fazer, na prática, aquilo que o Espírito Santo nos impulsiona a fazer. Eu sempre falo, tem coisas da nossa vida, até mesmo com alguns pacientes que os pais são cristãos, eu falo: viu, tem coisas que bate e volta. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós adoecemos espiritualmente, psicicamente e também adoecemos o nosso corpo. Então, tem coisas que você pode levar no melhor psicólogo que existe, o melhor psiquiatra do mundo, mas tem coisas que é Jesus, tem coisas que é o Senhor, não adianta. Todos os profissionais que existem são pessoas direcionadas, abençoadas, e se precisamos, vamos procurar, mas existe até um ponto que eles vão. O outro ponto só é a palavra de Deus, o Espírito Santo, que consegue penetrar, porque a própria palavra diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. É a única que tem esse poder de penetrar. E todas as vezes que eu vou atender um paciente, eu falo: Senhor, se o Senhor não der a chavinha para virar dentro dele, eu não faço nada. Todos os meus conhecimentos se tornam esterco. Tudo que eu sei se torna em nada. Igual o apóstolo Paulo fala. Tudo que eu sei se torna em nada diante do Deus que eu sirvo. Se o Senhor não me ensinar a usar o meu conhecimento, não me der a sabedoria que vem dele, para pôr em prática, de nada me tirei proveito, porque tudo vem dele e para ele. Eu acho que aqui no capítulo 2, para encerrar, aleluia, e no versículo 18, a mocidade de Samuel. Ai, que coisa linda. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estopa sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e que de ano em ano lá trazia quando com seu marido subia a oferecer a sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, ele concedeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Oh, coisa linda, é muito lindo, eu acho linda essa história, é maravilhoso. A Bíblia fala que Samuel, ainda menino, ele já ministrava no templo, e a Bíblia fala que Ana só via ele uma vez no ano. Rapaz, menino vai para a escola, fica meio período, já dá saudade, né? Eu tenho minhas crianças, né? Um vai de manhã, um vai à tarde. Menino ia no integral, entrava às 7, saía às 4, chegava 3 horas da tarde, eu já estava me arrumando para ir buscar. Aquela falta, né? A casa fica vazia, né? Não é a mesma coisa. Quando está em casa, eu e meu esposo, ou eles querem ir lá um pouquinho na casa da avó, enfim, e fica só os dois em casa. Puxa vida, que casa mais
sem graça, meio vazia, né? Aquela falta. Imagine você ver o seu filho, que você foi estéril por 9 anos, que você o desejou, que você quis, que você orou, que você perseverou, que você teve fé, que você fez entrega, fez propósito diante de Deus. Você vê ele uma vez no ano? É muita fé, gente. Não, fala para mim. Se essa mulher não teve fé, não teve oração, como disse um amigo nosso, vai ter fé assim lá no Monte Moriá? Né? Porque é muita fé para uma mãe. Nosso desejo, às vezes nós fazemos até errado, porque nós acolhemos tanto os nossos filhos, que às vezes somos até sombra, e impedimos o crescimento deles, por tanto que amamos, por tanto que queremos por perto, que queremos proteger, né? Queremos tanta coisa, e aí entra até naquilo que o pastor pregou. Ela pediu, e o próprio filho, ela se desprendeu, ela entregou. E é isso que nós devemos fazer, entregar diante de Deus. O problema é que nós queremos para nós, e não para a honra e glória do Senhor. Os nossos filhos não são nossos, o nosso esposo não é nosso, a nossa casa, nós não somos de nós mesmos. Tudo é de Deus, é para Deus, tudo é feito por Ele são feitas todas as coisas. Nós somos apenas pessoas, vasos, como diz no livro de Jeremias, na mão do oleiro, que está sujeito a ter trincas, quebrar, que está sujeito a processos, está sujeito a tantas coisas, mas que nós venhamos ser igual a essa mulher, uma mulher de oração, de perseverança, de fé e de entrega. Entregar diante do Senhor tudo, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que, tudo, entregar diante do altar do Senhor toda a nossa vida, por inteiro, e deixar que Ele trabalhe na nossa vida. Então fique com essa palavra, que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo venha falar melhor no nosso coração, e que realmente nós possamos ter essa vida constante de entrega todos os dias diante do Senhor. Amém? Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.